Você já ficou paralisado antes de tomar uma decisão importante, sentindo aquele aperto no peito que sussurra: você não é bom o suficiente? Já deixou de perseguir um sonho porque a voz da dúvida gritou mais alto que a voz da ambição? Se a resposta é sim, bem-vindo ao clube dos seres humanos, porque a insegurança não escolhe vítimas, ela bate na porta de todo mundo. A diferença entre quem fica refém dela e quem a transforma em combustível está numa sabedoria antiga que, ironicamente, é mais relevante hoje do que nunca. Há mais de 2000 anos, enquanto imperadores governavam Roma e filósofos caminhavam por Atenas, um grupo de pensadores descobriu algo revolucionário. A verdadeira confiança não vem de circunstâncias perfeitas, validação externa ou ausência de medo, vem de dominar sua própria mente. Os estoicos não tinham redes sociais para alimentar comparações tóxicas, mas enfrentavam guerras, traições, perdas devastadoras e a pressão esmagadora de carregar impérios nos ombros. E ainda assim, desenvolveram uma paz interior e confiança que a maioria de nós, com todas nossas conveniências modernas, só pode sonhar em alcançar. A pergunta que não quer calar é: como eles faziam isso? E mais importante ainda, como você pode aplicar essas lições práticas na sua vida agora, hoje, para finalmente silenciar aquela voz interior que diz que você não é suficiente? Nos próximos minutos, você vai descobrir 10 princípios estoicos que não apenas explicam de onde vem a confiança inabalável, mas mostram exatamente como construí-la, tijolo por tijolo, escolha por escolha, pensamento por pensamento. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender pode mudar completamente a forma como você se vê e navega pelo mundo. 1. Controle e aceitação. Sabe aquela sensação de estar lutando contra uma correnteza invisível, tentando controlar absolutamente tudo ao seu redor? Pois é, os estoicos descobriram há mais de 2000 anos algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Existe uma linha clara entre o que você pode e o que não pode controlar. Imagine sua mente como um jardim. Você pode cuidar das sementes que planta, regar o solo e arrancar as ervas daninhas, mas não consegue determinar se vai chover ou fazer sol amanhã. Essa distinção parece simples, mas é revolucionária. Quando começamos a direcionar nossa energia apenas para o que está genuinamente sob nosso controle, nossas escolhas, reações e pensamentos, algo mágico acontece. A ansiedade que nos consumia começa a perder força. A aceitação, nesse contexto, não é passividade ou resignação derrotista, longe disso. É a sabedoria de reconhecer a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Pense em Marco Aurélio, imperador de Roma, que praticava essa virtude enquanto lidava com guerras, pragas e traições. Ele escreveu em suas meditações que devemos aceitar o que acontece como se tivéssemos escolhido pessoalmente, pois isso nos liberta do ressentimento e da frustração. Quando aceitamos o que está fora do nosso controle, não estamos nos rendendo, estamos nos fortalecendo. É como um mestre de artes marciais que não luta contra a força do oponente, mas a redireciona. Essa racionalidade nos permite manter a calma mesmo quando o caos parece dominar tudo ao redor. Na prática, como isso funciona no seu dia a dia? Comece identificando situações que drenam sua energia. Aquele colega que sempre reclama, o trânsito caótico, a atitude do seu chefe. Você pode controlar isso? Não. Mas pode controlar como interpreta e responde a essas situações. Os estoicos sugeriam um exercício simples. Ao acordar, lembre-se de que encontrará pessoas difíceis, situações inesperadas e contratempos. Não como pessimismo, mas como preparação mental. Essa autodisciplina de focar apenas no controlável transforma a insegurança que surge do medo do desconhecido em resiliência genuína. E a gratidão? Ela floresce naturalmente quando paramos de lutar contra moinhos de vento e começamos a valorizar o que realmente podemos fazer, aqui e agora, no presente. 2. Vida virtuosa. Você já parou para pensar no que realmente significa viver bem? A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de aprovação alheia, salários maiores, casas melhores, carros mais modernos, como se a felicidade estivesse sempre na próxima conquista. Os estoicos tinham uma visão completamente diferente, quase revolucionária para os padrões de hoje. A verdadeira realização vem de dentro, não de fora. Eles identificaram 4 virtudes cardinais: sabedoria, coragem, justiça e temperança, como os pilares de uma vida bem vivida. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você constrói seu caráter baseado nessas virtudes, nada nem ninguém pode tirar isso de você. É seu, é real, é inabalável. A sabedoria não é apenas acumular informações ou ter um diploma pendurado na parede.
É a capacidade de discernir o que realmente importa, de distinguir entre o essencial e o supérfluo. A coragem vai muito além de atos heróicos dignos de cinema. É ter a resiliência para enfrentar seus medos internos, para fazer o que é certo mesmo quando é difícil, para persistir quando tudo parece conspirar contra você. A justiça é tratar os outros com equidade e respeito, reconhecendo que todos merecem consideração. E a temperança é o autocontrole que nos impede de sermos escravos dos nossos impulsos. Essas virtudes não são abstrações filosóficas empoeiradas, são ferramentas práticas para navegar a vida com propósito e dignidade, especialmente quando a insegurança bate à porta. Mas como cultivar essas virtudes no mundo real, entre contas a pagar e prazos a cumprir? Comece pequeno. A sabedoria pode ser praticada toda manhã dedicando 15 minutos à leitura de algo que expanda sua visão. Experimente meditações de Marco Aurélio ou cartas a Lucílio de Sêneca. A coragem se treina enfrentando um medo por dia, mesmo que seja apenas fazer aquela ligação difícil que você vem adiando. A justiça aparece quando você escolhe ser honesto numa situação em que mentir seria mais fácil. E a temperança? Pratique dizendo não a algo que você deseja mas sabe que não precisa. O desapego das validações externas e o foco no presente transformam essas ações em hábitos, e esses hábitos moldam seu caráter de maneira que nenhuma circunstância externa consegue abalar. 3. Minimalismo e desapego. Vivemos numa era de acumulação obsessiva. Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que nem gostamos tanto assim. É engraçado quando paramos para pensar, mas também é trágico. Os estoicos perceberam algo fundamental. Quanto mais nos apegamos a coisas externas, objetos, status, até relacionamentos baseados em dependência, mais vulneráveis ficamos. Não é sobre se tornar um eremita que vive numa caverna, mas sobre reconhecer que sua paz interior não pode depender de coisas que podem desaparecer a qualquer momento. Quando Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, dizia que devemos segurar tudo com mãos abertas, ele estava oferecendo uma liberdade radical, a de não ser escravo das suas próprias posses. O desapego consciente é uma prática diária de gratidão disfarçada. Quando você olha para o que tem e pensa isso pode não estar aqui amanhã, então vou apreciar intensamente agora, algo muda. Você para de dar as coisas como garantidas e começa a viver com mais intensidade no presente. A racionalidade nos mostra que tudo é impermanente, seu carro novo ficará velho, aquela roupa da moda sairá de moda, até relacionamentos se transformam com o tempo. Mas em vez de isso ser deprimente, pode ser libertador. Quando entendemos profundamente que nada é nosso para sempre, paramos de construir nossa identidade e segurança em cima de alicerces instáveis. A insegurança diminui porque não há mais tanto a perder. Na prática, experimente este exercício estoico. Escolha algo que você valoriza muito e imagine perdê-lo. Não de forma mórbida, mas realista. Seu celular quebra, seu carro é roubado, você perde aquele emprego que define tanto da sua identidade. Como você reagiria? Essa visualização não é pessimismo, é preparação mental. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Outra dica prática: uma vez por mês, doe ou descarte algo que você não usa mais. Livros que ficam empoeirados, roupas esquecidas no armário, objetos que acumulamos só por garantia. Essa autodisciplina de soltar o desnecessário cria espaço, físico e mental. E nesse espaço, a resiliência floresce, porque você descobre que precisa de muito menos do que imagina para ser completo. 4. Pensamento racional. Sua mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga, e geralmente é as duas coisas no mesmo dia. A diferença está em quem está no controle, você ou seus pensamentos automáticos. Os estoicos eram mestres em usar a racionalidade como ferramenta de libertação. Eles entendiam que a maioria dos nossos sofrimentos não vem dos eventos em si, mas das interpretações distorcidas que fazemos deles. Epicteto foi direto ao ponto: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Pense nisso. Quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que nunca aconteceu? Ou transformou um pequeno problema numa catástrofe através de pensamentos em espiral? A filosofia estoica oferece um antídoto: questionar sistematicamente cada pensamento antes de aceitá-lo como verdade. O controle sobre nossos pensamentos é provavelmente a habilidade mais subestimada do mundo moderno.
Vivemos numa época onde somos bombardeados por informações, opiniões alheias e comparações constantes nas redes sociais. Tudo isso alimenta crenças irracionais que minam nossa confiança. A técnica estoica é simples mas poderosa. Quando um pensamento perturbador surgir, pause e pergunte: isso é realmente verdade? Tenho evidências concretas? Estou confundindo possibilidade com probabilidade? Sêneca praticava isso diariamente, examinando seus pensamentos como um cientista examina hipóteses. Essa aceitação de que nossos primeiros pensamentos nem sempre são corretos é o primeiro passo para a liberdade mental. E com liberdade mental, vem a resiliência. Você não é mais refém de cada pensamento negativo que passa pela sua cabeça. Vamos ao concreto. Comece um diário de pensamentos. Toda vez que sentir ansiedade ou insegurança forte, escreva exatamente o que está pensando. Depois, ao lado, escreva uma versão racional e equilibrada do mesmo pensamento. Por exemplo, vou fracassar nessa apresentação e todos vão me julgar. Já me preparei bem, e mesmo que não seja perfeito, é uma oportunidade de aprendizado. Marco Aurélio fazia isso em suas meditações. Ele conversava consigo mesmo no papel, racionalizando seus medos. Outra prática poderosa, a técnica da visão de cima. Quando estiver preso num problema, imagine-se vendo a situação de muito longe, como se estivesse no espaço olhando para a Terra. Essa perspectiva nos lembra como nossos problemas são pequenos no grande esquema das coisas. O desapego dessa prática traz clareza, e a clareza traz paz. No presente, com gratidão pelo que funciona em vez de obsessão pelo que pode dar errado, a vida fica mais leve. 5. Presente e mindfulness. Onde você está agora? Não fisicamente, mas mentalmente. Se for como a maioria das pessoas, provavelmente está dividido entre 3 lugares ao mesmo tempo, remoendo algo que aconteceu ontem, planejando obsessivamente o amanhã, e só de passagem notando o que está acontecendo agora. Os estoicos perceberam há milênios o que a neurociência moderna confirma: viver no passado gera depressão, viver no futuro gera ansiedade, e viver no presente gera paz. Marco Aurélio escreveu algo profundo: confine-se ao presente. Não é sobre ignorar completamente passado e futuro, é sobre não deixar que eles roubem a única coisa que você realmente tem, este momento. A insegurança cresce quando nossa mente está constantemente vagando, criando cenários catastróficos ou ruminando erros antigos. O presente é o único tempo que existe de verdade. Pense bem, você nunca viveu um único segundo no passado ou no futuro. Tudo que você experimentou no agora. E ainda assim, passamos a vida toda nos distraindo desse único momento real. A prática de mindfulness, que os estoicos chamavam de atenção vigilante, é trazer consciência plena para o que está acontecendo agora. Sente o peso do seu corpo na cadeira? Ouve os sons ao seu redor? Sente sua respiração entrando e saindo? Esses detalhes simples são âncoras que nos trazem de volta quando a mente dispara para o passado ou futuro. A racionalidade nos mostra que só podemos agir no presente. Então por que gastar energia mental em tempos onde não temos poder algum? A aceitação do momento presente, exatamente como ele é, dissolve resistências internas que nos deixam esgotados. Como treinar essa presença no dia a dia? Uma técnica estoica simples. Escolha uma atividade cotidiana e faça dela um exercício de atenção plena. Pode ser lavar a louça, tomar banho, caminhar até o trabalho. Em vez de deixar a mente vagar, concentre-se completamente na experiência. A temperatura da água, as sensações no corpo, os detalhes que normalmente ignora. Outra prática poderosa que Sêneca recomendava: ao final de cada dia, revise mentalmente tudo o que aconteceu, mas sem julgamento. Apenas observe, com gratidão pelo que foi bom e com aprendizado do que poderia ser melhor. Isso fecha o dia e prepara a mente para dormir sem ansiedade. A autodisciplina de voltar repetidamente ao presente, mesmo quando a mente insiste em fugir, é como fortalecer um músculo. Com o tempo, a resiliência se torna natural, porque você para de lutar contra fantasmas do passado ou do futuro e encontra a virtude de lidar com o que está diante de você agora. 6. A diversidade como crescimento. Aqui vai uma verdade incômoda: você não escolhe a maioria das coisas ruins que acontecem na sua vida. Perdas, decepções, fracassos, traições, eles chegam sem pedir permissão. Mas existe uma escolha que sempre é sua: como interpretar essas adversidades. Os estoicos tinham um lema fascinante: o obstáculo é o caminho. Não o obstáculo está no caminho, o obstáculo é o caminho.
Cada dificuldade que você enfrenta é simultaneamente um problema e uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio, mais resiliente. Marco Aurélio, que lidou com pragas, guerras e conspirações, escreveu que devemos agradecer aos obstáculos, pois eles nos dão a chance de praticar a virtude. Soa estranho? Talvez. Mas também é profundamente libertador quando você realmente entende. Pense nas pessoas mais admiráveis que você conhece, aquelas com caráter sólido, sabedoria genuína e presença forte. Aposto que todas passaram por dificuldades significativas. Não foi a adversidade em si que as tornou especiais, mas como escolheram responder a ela. A racionalidade estoica nos ensina a reinterpretar cada desafio. Perdeu o emprego? Oportunidade de descobrir o que realmente quer fazer. Relacionamento terminou? Chance de crescer como indivíduo e entender melhor suas necessidades. Projeto fracassou? Lição valiosa que nenhuma escola poderia ensinar. Isso não é pensamento positivo vazio, é aceitação profunda de que a vida inclui dificuldades, e nossa tarefa é extrair crescimento delas. O desapego do resultado perfeito e o foco no aprendizado transformam cada setup numa sala de aula. Na prática, experimente este exercício quando algo der errado. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte para que isso aconteceu. A diferença parece sutil, mas é revolucionária. A primeira pergunta te coloca como vítima, a segunda, como aprendiz. Os estoicos sugeriam visualizar obstáculos como sparring partners num treino. Eles existem para te fortalecer, não para te destruir. Mantenha um diário de adversidades onde anota desafios enfrentados e o que aprendeu com cada um. Com o tempo, você verá padrões e perceberá que seus maiores crescimentos vieram dos piores momentos. A gratidão emerge naturalmente quando você reconhece que a pessoa que é hoje foi forjada nas dificuldades de ontem. E a insegurança? Ela diminui quando você desenvolve confiança de que pode lidar com o que vier, porque já lidou com tanto até aqui. No presente, cada obstáculo é uma oportunidade de provar para si mesmo do que é capaz. 7. Autodisciplina. Vamos ser honestos. Você provavelmente já sabe o que precisa fazer para melhorar sua vida. Exercitar-se mais, comer melhor, ler mais, reclamar menos, dormir o suficiente, focar no que importa. O problema não é falta de informação. Vivemos na era com mais informação disponível da história humana. O problema é execução. E execução depende de uma palavra que saiu de moda mas continua essencial: autodisciplina. Os estoicos entendiam que liberdade verdadeira não é fazer o que quer a qualquer momento. Isso é escravidão aos impulsos. Liberdade real é ter controle sobre si mesmo, escolher conscientemente suas ações em vez de ser arrastado por desejos momentâneos. Epicteto, que conhecia intimamente o que era não ter liberdade física, ensinava que a liberdade mental através do autocontrole é a única que ninguém pode tirar de você. A autodisciplina não é punição ou repressão cruel, é amor próprio em ação. Quando você escolhe meditar em vez de rolar infinitamente o feed das redes sociais, não está se privando de prazer, está escolhendo seu eu futuro sobre seu eu imediato. Cada pequeno ato de autocontrole é um voto de confiança em você mesmo. E a confiança é exatamente o antídoto para a insegurança que corrói por dentro. Os estoicos praticavam o que chamavam de exercícios de privação voluntária, ocasionalmente abrir mão de confortos para lembrar que conseguem viver sem eles. Sêneca dormia ocasionalmente em cama dura e comida simples, não por masoquismo, mas para treinar a resiliência e o desapego. No presente, quando você domina seus impulsos, algo poderoso acontece. Percebe que tem mais controle sobre sua vida do que imaginava. Como desenvolver autodisciplina concretamente? Comece ridiculamente pequeno. O erro de todo mundo é começar grande demais. Quer meditar? Comece com 2 minutos, não 30. Quer ler mais? 1 página por dia, não um livro por semana. Quer exercitar? 10 flexões, não 1 hora na academia. A virtude está na consistência, não na intensidade inicial. Marco Aurélio acordava cedo todos os dias, mesmo sendo imperador, para praticar suas reflexões filosóficas. Ele entendia que a racionalidade precisa ser treinada diariamente, como um músculo. Outra técnica poderosa: identifique seus gatilhos de impulsividade. O que te faz procrastinar? Quais situações te levam a decisões que você se arrepende depois? Uma vez consciente dos padrões, você pode criar barreiras, apagar aplicativos, mudar o ambiente,
ter um parceiro de responsabilidade. A gratidão pelo progresso, por menor que seja, alimenta a motivação. E quando você falhar, e vai falhar, porque é humano, pratique a aceitação e recomece no dia seguinte. A disciplina não é perfeição, é persistência. 8. Gratidão. Existe um exercício simples que os estoicos faziam e que pode mudar completamente sua perspectiva de vida. Toda noite, antes de dormir, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Parece clichê de livro de autoajuda barato? Talvez. Mas funciona por uma razão neurológica. Nosso cérebro tem um viés negativo natural. Evoluímos assim para detectar ameaças e sobreviver. O problema é que, no mundo moderno, esse viés nos mantém focados no que falta, no que deu errado, no que poderia ser melhor. A gratidão é o antídoto. Não é negar problemas reais ou fingir que está tudo bem, é escolher conscientemente balancear a perspectiva, reconhecendo o que funciona em vez de apenas o que falha. Marco Aurélio começava suas manhãs agradecendo até pelas pessoas difíceis em sua vida, porque elas lhe davam oportunidade de praticar paciência e compreensão. A prática regular de gratidão muda quimicamente seu cérebro. Estudos mostram que pessoas que mantêm diários de gratidão têm níveis mais baixos de cortisol, hormônio do estresse, e mais altos de dopamina e serotonina, hormônios do bem-estar. Mas os estoicos não precisavam de estudos científicos para saber disso, a experiência bastava. Sêneca escrevia sobre agradecer até por ter água limpa para beber e um teto sobre a cabeça, coisas que consideramos tão garantidas que esquecemos de valorizar. A racionalidade nos mostra algo poderoso. Se você tem saúde, comida, segurança e pessoas que se importam com você, está literalmente mais rico que a maioria dos reis da história antiga. Não em dinheiro, mas nas coisas que realmente importam. Essa perspectiva transforma a insegurança em contentamento, porque você para de medir sua vida pelo que não tem e começa a apreciar o que tem. Como tornar a gratidão parte do seu dia? Além do diário noturno, experimente o passeio de gratidão. Caminhe por 15 minutos focando apenas em notar coisas pelas quais é grato. A temperatura agradável, as árvores, sua capacidade de caminhar, qualquer coisa. Parece bobo até você experimentar e sentir como essa mudança de foco altera seu estado emocional. Outra prática estoica, a visualização da perda. Imagine perder algo ou alguém que valoriza, não de forma mórbida, mas realista. Sua saúde, sua visão, uma pessoa querida. Quando volta para a realidade e percebe que ainda tem tudo isso, a gratidão explode naturalmente. Os estoicos também recomendavam agradecer pelos desafios, porque eles nos fortalecem. No presente, quando você cultiva a gratidão ativa e não passiva, a resiliência se torna natural. Você desenvolve o que chamam de olhos de abundância, a capacidade de ver o copo meio cheio sem negar que está meio vazio. E com essa virtude de apreciação, o desapego de conquistas externas se torna mais fácil, porque você já se sente completo com o que tem. 9. Empatia e humildade. Aqui vai uma verdade desconfortável. Você julga pessoas o tempo todo. E antes de você protestar dizendo que não, pare e observe seus pensamentos por um dia inteiro. Que motorista idiota, como ela é egoísta, ele é tão arrogante, essa pessoa não tem noção. Julgamos constantemente, automaticamente, implacavelmente. Os estoicos não diziam que isso é errado, diziam que é natural, mas contraproducente. Marco Aurélio se lembrava diariamente de que as pessoas agem de acordo com o que acreditam ser correto, mesmo quando estão erradas. Não estão tentando ser difíceis, estão fazendo o melhor que conseguem com as ferramentas mentais que têm. Essa aceitação fundamental da humanidade imperfeita, começando pela nossa própria, é o que chamamos de humildade. E curiosamente, a humildade genuína não te faz fraco, te faz inabalável, porque você para de fingir ser perfeito e assume a realidade de ser humano. A empatia estoica não é sentimentalismo barato, é racionalidade aplicada às relações humanas. Quando alguém é rude com você, em vez de reagir com raiva, os estoicos sugeriam fazer uma pausa e perguntar: o que pode estar acontecendo na vida dessa pessoa? Que dor ela pode estar sentindo? Que insegurança está projetando? Isso não é desculpar comportamento ruim, é entender contexto. Epicteto ensinava que quando alguém te ofende, quem realmente te machuca são teus próprios julgamentos sobre a ofensa. A pessoa é apenas a ocasião. Então o controle está sempre com você, escolher responder com compreensão ou com hostilidade. A virtude da empatia fortalece relacionamentos, mas mais importante ainda, fortalece você.
Porque quando você entende profundamente que todos carregam batalhas internas invisíveis, sua própria insegurança diminui. Você para de se comparar cruelmente com versões idealizadas dos outros e começa a aceitar que todos estamos lutando para descobrir as coisas. Na prática, como cultivar mais empatia e humildade? Experimente este exercício quando alguém te irritar. Respire fundo e pense: assim como eu, essa pessoa quer ser feliz. Assim como eu, essa pessoa tenta evitar sofrimento. Assim como eu, essa pessoa já sofreu. Essa simples reflexão desarma o ego defensivo e abre espaço para a conexão genuína. Outra prática poderosa: a escuta ativa. Quando alguém fala, realmente escute em vez de já preparar sua resposta. Sente curiosidade genuína sobre a perspectiva do outro. Os estoicos eram mestres em questionar as próprias opiniões. E se eu estiver errado? E se houver um ângulo que não estou vendo? Essa autodisciplina intelectual cria o desapego das suas certezas absolutas. No presente, quando você abraça a humildade de não ter todas as respostas, algo curioso acontece. Você fica mais confiante, não menos. Porque confiança real não vem de fingir perfeição, vem de aceitar imperfeição e continuar crescendo mesmo assim. A gratidão pelos outros, com todas suas falhas e peculiaridades, torna a vida mais rica e menos solitária. 10. Paz interior. Você já reparou como algumas pessoas parecem carregar uma calma natural, independente do caos ao redor? Não é sorte genética ou privilégio de uma vida fácil, geralmente é exatamente o oposto. Pessoas com paz interior profunda normalmente conquistaram isso atravessando tempestades, não evitando-as. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, uma tranquilidade mental inabalável que vem de dentro, não de circunstâncias externas. Marco Aurélio governava um império em crise constante, Sêneca enfrentou exílio e perseguição, Epicteto nasceu escravo. E todos desenvolveram uma serenidade interior que nenhuma adversidade conseguia destruir. O segredo? Eles entenderam que paz não é a ausência de problemas, é a presença de uma mente treinada para lidar com problemas sem entrar em pânico. A paz interior não acontece acidentalmente, é cultivada através de práticas deliberadas e consistentes. Primeiro, vem o controle sobre o que você permite entrar na sua mente. Os estoicos eram radicalmente seletivos com influências externas, notícias alarmistas, fofocas tóxicas, pessoas cronicamente negativas. Não por arrogância, mas por autodisciplina. Sua paz mental é um jardim, e você precisa decidir conscientemente o que planta nele. Segundo, a aceitação profunda da impermanência. Tudo muda, nada dura para sempre, e resistir a essa realidade fundamental gera sofrimento desnecessário. Quando você realmente aceita que está vivo hoje mas não há garantias para amanhã, duas coisas acontecem: valoriza mais o presente e para de adiar o que importa. A resiliência nasce dessa aceitação radical da vida como ela é, não como gostaríamos que fosse. Como desenvolver paz interior concretamente? Crie rituais diários que funcionem como âncoras de estabilidade. Meditação matinal, mesmo que 5 minutos. Reflexão noturna sobre o dia, perguntando: fiz o melhor que pude? O que aprendi? Pelo que sou grato. Caminhadas contemplativas sem música ou podcast, apenas você e seus pensamentos. Os estoicos também praticavam o que chamavam de visão do alto, imaginar-se observando sua vida de longe, como um espectador. Essa perspectiva reduz drasticamente a importância dramática que damos a problemas menores. Outra técnica: estabelecer limites firmes. Aprenda a dizer não sem culpa a demandas que drenam sua energia sem agregar valor real. A virtude de proteger sua paz não é egoísmo, é necessidade. No presente, quando você cultiva intencionalmente tranquilidade através dessas práticas, a insegurança perde terreno. Você desenvolve confiança não de que nada de ruim vai acontecer, mas de que conseguirá lidar com o que vier. E essa confiança, enraizada em racionalidade e desapego de controlar o incontrolável, é praticamente inabalável. A gratidão pela jornada, com todos seus altos e baixos, completa o círculo. Então, depois de tudo que exploramos aqui, uma pergunta honesta precisa ser feita: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque informação sem ação é apenas entretenimento, e você não chegou até aqui só para se entreter, chegou? Os estoicos não criaram essa filosofia para ficar bonita em citações de Instagram. Eles a forjaram nas trincheiras da vida real, testaram em guerras, exílios, perdas devastadoras e pressões inimagináveis. E funcionou.
Não porque eram especiais ou dotados de superpoderes, mas porque escolheram, dia após dia, praticar esses princípios até que se tornassem segunda natureza. A confiança inabalável que você busca não vai cair do céu numa manhã iluminada. Ela será construída nas pequenas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Quando você escolhe focar no que controla em vez de ruminar sobre o incontrolável. Quando pratica gratidão mesmo nos dias difíceis. Quando aceita o desconforto como professor em vez de inimigo. Quando domina seus impulsos através da autodisciplina. Quando vive no presente em vez de se perder em passados que não mudam ou futuros que não existem. Agora, pare por um momento e reflita. Qual dessas 10 lições ressoou mais profundamente com você? Qual parece ser exatamente o que sua vida está pedindo neste momento? E aqui está a pergunta mais importante de todas. Que ação concreta, por menor que seja, você pode tomar nas próximas 24 horas para começar a aplicar esse princípio? Talvez seja identificar uma situação onde você desperdiça energia tentando controlar o incontrolável. Talvez seja começar um diário de gratidão essa noite antes de dormir. Talvez seja praticar 5 minutos de atenção plena no presente. Ou quem sabe simplesmente escolher uma virtude, sabedoria, coragem, justiça ou temperança, e perguntar-se ao longo do dia, o que essa virtude faria nesta situação? A insegurança que você carrega não vai desaparecer da noite para o dia, e tudo bem. Ela foi construída ao longo de anos, através de experiências, crenças e condicionamentos. Mas aqui está a boa notícia, você pode desconstruí-la da mesma forma, substituindo-a com confiança genuína, enraizada não em aprovação externa ou circunstâncias perfeitas, mas na certeza inabalável de que, aconteça o que acontecer, você tem as ferramentas mentais para lidar com isso. Os estoicos nos deixaram um presente precioso, um mapa testado pelo tempo para navegar a complexidade humana com dignidade, propósito e paz interior. Mas mapas só servem para quem se dispõe a caminhar. Então caminhe. Comece hoje. Comece pequeno, mas comece. E se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram algo dentro de você, não deixe esse momento de clareza evaporar na correria do dia a dia. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque essa jornada de autodescoberta e fortalecimento interior não termina aqui, ela está apenas começando. Toda semana, trazemos conteúdos práticos e profundos para te ajudar a viver com mais propósito, resiliência e autenticidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas mensagens. Comente abaixo qual lição você vai começar a praticar primeiro. E principalmente, lembre-se, a pessoa mais confiante e realizada que você pode se tornar está do outro lado de decisões corajosas que você precisa começar a tomar agora. Os estoicos estariam orgulhosos de você. Agora é sua vez de se orgulhar de si mesmo.